professora de psicologia do Centro Universitário de Brasília, falar um pouco sobre essa situação aí do Tirolipa, que se diz tão religioso, que participou inclusive do Legendários e acabou sendo exposto num caso extraconjugal. A Isabela já está comigo, gente? Oi, Isabela, obrigado por ter continuado aqui com a gente. Perdão pela queda, questões de internet a gente nunca está controlando. Mas enfim, eu queria começar, para a gente até recomeçar, né? Vamos tentar de novo, né? Queria que você explicasse então, se essa questão da religiosidade em um casal, o que é que ela pode fazer em momentos como esse, de infidelidade, principalmente falo porque em muitos casos as religiões, tem muitas religiões, principalmente as evangélicas, que é o caso do Tirolipa, elas tendem a dizer que o casamento tem que ser mantido independentemente do que aconteça. Então eu queria tentar explicar um pouco como é que os casais podem entrar num acordo que não seja ruim por dois, já que às vezes o melhor é separar mesmo. Essa é uma ótima pergunta, ainda mais considerando a composição religiosa do Brasil, né? Então, grande parte dos brasileiros se considera cristão, uma parte crescente, já nos últimos anos, se considera protestante ou evangélico, mas dentro dessa parcela grande da população, a gente encontra uma variedade, uma diversidade considerável de normas, regras, expectativas e valores morais. Eles vão variando aí entre congregações, né? O que a gente entende de forma geral aqui do ponto de vista da psicologia clínica e da psicoterapia conjugal? A gente entende que as religiões, elas tanto podem ser fatores que favorecem a saúde mental, quando elas promovem um senso de integração, acolhimento, cuidado, compreensão, mas elas podem também ser um fator de risco para a saúde mental, quando elas têm perspectivas muito rígidas, excludentes, e que não permitem, por exemplo, uma navegação mais flexível pelos erros da vida. Pessoas cometem erros. E aí, pensando erros que as pessoas cometem, um dos pontos importantes para que a gente pense o que fazer com o casamento depois da descoberta de uma traição é entendermos que um reconhecimento do erro, um reconhecimento genuíno, honesto do erro, e um comprometimento em tentar fazer diferente e em cuidar do parceiro, também entendendo que esse parceiro está machucado, ele está triste, ele está com raiva, ele está estressado, esse comprometimento com o bem-estar, a saúde da relação vai ser importante caso o casal pense em fazer essa retomada. Quando a gente pensa diferentes vertentes cristãs que postulam a importância da manutenção do casamento, é importante também que a gente lembre que um casamento é feito de duas partes. São duas pessoas. E se a saúde mental de uma ou das duas pessoas ela está prejudicada, ela está abalada, isso com certeza vai se refletir, vai reverberar em problemas para a saúde mental do casal. Seja esse um casal de cônjuges, mas também um casal de figuras parentais, pai e mãe, mãe e mãe, mãe e pai, porque essas pessoas criam também pessoas mais novas, como o caso aqui do humorista Tirolipa, né? E a saúde mental desses cuidadores também vai influenciar a saúde mental das crianças. Isabela, e ontem a gente conversou até sobre isso também no nosso programa, mas eu vou aproveitar porque acaba que entra aqui no nosso assunto, que é o fato de que, no caso dele, é uma relação extraconjugal que foi exposta, tem áudios, saiu, inclusive foi o próprio Metrópolis quem trouxe esses áudios, né? Semanas depois ele participar do Legendários, se colocar como um homem de família. E ele é uma pessoa famosa, uma pessoa pública. Nesse caso, você acredita que há um fator que pode dificultar ainda mais que o casal se reconcilie? Ou acaba que vai ficar realmente uma coisa entre eles dois e eles vão se resolver ali entre eles fechados? A exposição pública, ela pode levar a um acentuamento do estresse de todas as partes envolvidas nesse cenário. Seja a exposição pública a nível nacional, como o que a gente está conversando aqui, mas também a exposição pública ao nível comunitário, ao nível de vizinhança, ao nível de família, né? Então a gente tem observado também nos últimos tempos na internet práticas de exposed, de traições, né? Talvez o último mais recente e famoso foi o chá revelação de traição. Então ali houve a exposição para a família
E houve a exposição também a nível de internet, a nível global dessa traição. Então, a sensação de um assunto literalmente íntimo ser exposto para pessoas de fora pode fazer com que o estresse, então, desse contexto, ele fique bastante elevado, porque esse núcleo, esse casal, então, ele passa a ser alvo de diferentes julgamentos. E são julgamentos que se tratam de um aspecto tabu da nossa cultura, que são casos extraconjugais. Então, virão toda sorte de falas, virão toda sorte de conselhos, de dedos apontados e de normas, em um momento em que essas pessoas precisam, na verdade, voltar-se para dentro, olhar para os seus valores, para as suas perspectivas de vida, e a partir disso tomar decisões de que rumo dar para esse vínculo. A gente ontem estava falando de términos, hoje está falando de reconciliações. Eu acho que, no fim das contas, se eu pudesse ser reducionista, é que tudo é complicado. Terminar é complicado, ficar junto é complicado, mas o certo é que o importante é ser feliz e, claro, procurar ajuda de pessoas como você quando a gente estiver passando por problemas assim. Isabela, obrigado por participar aqui com a gente. É um prazer, gente. Contem comigo. Um ponto que eu queria destacar antes de a gente fechar, fazendo esse gancho, né, com a procura por suporte profissional, é que o casal de fato pode auxiliar os casais nesse sentido, mas o sucesso de um processo terapêutico de casal, ele não está atrelado ao casal ficar junto ou separado. O grande objetivo é a manutenção do bem-estar, da saúde mental dessas pessoas. E essa manutenção de bem-estar pode acontecer junto ou ela pode acontecer separado. Então, o terapeuta de casal não está ali para poder juntar nem separar ninguém, mas junto com o casal procurar bem-estar e saúde mental. Muito obrigado, querida. É isso mesmo. Valeu.